1 Pedro capítulo 2, verso 7 dice que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. A que se refere quando Pedro fala a principal pedra angular? Olha aí essa imagem que eu quero mostrar a vocês. Esta pedra que vocês veem, a principal que está na esquina, essa que está no ângulo, é a primeira pedra que era colocada em uma construção. As casas eram de pedras e esta era a pedra principal. Sobre ela, todas as demais estruturas de pedras eram edificadas. Tudo bem? Então, Pedro está chamando que esta pedra é realmente Jesus. E sobre essa pedra a igreja deveria ser construída. Bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos agora na lição número 3 e o título é Sacerdócio Real. Tudo bem? Vamos a ver 4 assuntos, 4 perguntas no esboço desta semana. 4 perguntas. A primeira pergunta: quem é a pedra fundamental da igreja? Segundo, como foi que essa igreja foi escolhida? Em terceiro lugar, que é a igreja? E em quarto lugar, para que foi escolhida essa igreja? Então, quem, como, que e para quê? Fácil lembrar? Quem é a pedra fundamental? Como que foi escolhida? Que é a igreja? E finalmente, para que serve a igreja? Tudo bem? Estou aqui nesse lindo lugar que é o centro de estudos aqui de gravações da Novo Tempo e também de todos a Media Center aqui na União Nordeste do Brasil, em Recife. E feliz com meus amigos que me estão acompanhando. Eu quero então recapitular com vocês esta lição rapidamente e espero que seja uma bênção para todos vocês esta forma como ordenamos a lição esta semana. Quem é a pedra angular da igreja? Será que é Pedro ou será que é Jesus? E aqui nós vemos 1 Pedro 2,4, começa falando de pedra viva. Vocês viram? Pedra viva. Não lembram vocês que pedra viva nos lembra um passagem da Bíblia que já estava no livro de 1 Pedro 1,3, que fala esperança viva. Quem era a esperança viva? A esperança viva é Jesus. Não é algo, é alguém, Jesus. E quem é a pedra angular? Também é Jesus. Então, Pedro se adianta um pouquinho para poder explicar e esclarecer qualquer dúvida. E ele lembra a declaração de Jesus que dizia: sobre esta pedra edificarei minha igreja. E então a pedra que os construtores rejeitaram não foi outra que Jesus. Nós vemos aqui, por exemplo, que pedra, a principal pedra desta edificação angular, sem dúvida, está referindo-se a Jesus. E um contexto muito interessante, né? Porque quando Salomão construiu o templo, disse Ellen White, eles conseguiram uma pedra fundamental, uma pedra angular, mas depois a desprezaram. Foram a procurar outras pedras angulares, mas não conseguiram por causa do clima e finalmente voltaram para a pedra original. E por isso que diz a Escritura que foi rejeitada aquela pedra porque sabiam do contexto da construção do templo de Salomão. Jesus foi rejeitado. E por isso é que a casa, o edifício e as igrejas que não têm Jesus como a base sempre cairá, mas aqueles que construem sobre a rocha permanecerão firmes. Uma outra aplicação interessante da lição é que fala de pedras vivas em plural, que somos todos os que somos parte da igreja. E esta pedra, segundo Isaías 51:1, são cortadas da mesma pedra que é a pedra angular, se desprende da pedra maior para então ser parte da construção. Todos somos pedras vivas, não mortas, porque temos uma função ativa. Agora, um segundo assunto da lição desta semana: como foi escolhida essa igreja? Como que foi escolhida? E um texto interessante em Deuteronômio 7, 7 e 8, anota isso, Deuteronômio 7, versos 7 e 8, que diz que não escolheu aquele povo porque eram numerosos, mas porque o Senhor vos amava. Não foi escolhido o povo de Israel em aquele tempo porque eles tinham virtudes, simplesmente porque Deus escolheu, os amou para cumprir uma grande missão.
E essa missão e essa escolha foi carimbada com uma aliança. Uma aliança na Bíblia é berit, da palavra berit, que significa acordo formal entre duas partes. Um pacto, um acordo, uma aliança. Deus faz com esse povo para abençoá-lo. E esse acordo não pode ser incondicional, é condicional. Se uma das partes falha, então se acaba o pacto. Isso que aconteceu com o povo de Israel. E ele renova o pacto com a igreja de hoje. E ele disse que vai abençoar sua igreja e vai multiplicar a igreja, assim como abençoou o povo de Israel. A promessa de Gênesis capítulo 17, 1 ao 4, que diz: farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Mas essa bênção era condicional. E eu creio que Deus quer multiplicar sua igreja. Mas precisamos nós ser fiéis e obedientes à aliança que Deus quer que nós façamos. Ok, vamos agora falar da terceira ação. Eu creio que aqui nós temos uma ação que é a igreja. O que vocês acham que é a igreja? A igreja é um conjunto de pessoas que se reúnem para poder louvar a Deus. O que é a igreja? 1 Pedro capítulo 2, verso 9, diz: vós, porém, falando da igreja, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Uau! Estas são expressões de honra. Deus está honrando seu povo, dizendo estas coisas que eles não merecem, mas Deus coloca esse apelido neles. Mas porque Deus é santo e Ele santifica a sua igreja. Quando fala é uma nação santa, está dizendo um povo separado para uma missão. E quando ele fala de um povo exclusivo de Deus, é porque ele não quer que sirvam a vários deuses, são Deus. E quando ele fala sacerdócio real, está dizendo que este povo que ele chama tem sacrifícios vivos que oferecer cada dia a Deus. E depois a Bíblia começa a explicar em que consistem esses sacrifícios vivos. Mas é um privilégio ser o povo de Deus, mas também é uma tremenda responsabilidade. E nós vamos ver agora, em quarto lugar, e para terminar, para que Deus chamou uma igreja. E esse provavelmente seja a grande razão da existência da igreja, a missão da igreja. E aí a Bíblia diz, em 1 Pedro 2,9, para proclamar as virtudes de quem chamou das trevas a uma luz admirável. Para que Deus nos chama? Para proclamar as virtudes, para que nós possamos levar a todas as pessoas o conhecimento da graça, do perdão, da salvação de Deus. Amém? E por isso é que 1 Pedro fala e proclama muitas vezes isso. Um segundo assunto é que nós fomos chamados para ser luz e não trevas, para iluminar e não para poder ser parte de todas as trevas já existentes. Uma igreja que está em meio da comunidade é uma igreja que foi instituída para abençoar esse lugar. Você é uma igreja, você não é um templo, você é uma igreja viva, e essa pedra que parte dessa estrutura maior foi engendrada, foi colocada nesse lugar para ser uma bênção, uma bênção. O propósito era abençoar o mundo. A igreja deveria ser uma bênção no mundo. Esta é uma honra, é um privilégio, mas também é uma responsabilidade. Tudo bem? Então, vamos lembrar em que consistiram estas 4 ações. Quem é a pedra angular, como foi escolhida, que é a igreja e para que foi escolhida a igreja. E eu gostaria de terminar então agora sim com as aplicações. Quais são as aplicações que nós devíamos ter? Vocês têm as suas, eu escolhi 2. Primeiro, sacrifícios espirituais diários. Não é cada 4 dias, diários. E esses sacrifícios, Hebreus 13, 15 e 16, diz louvor, alegria, boas obras, serviço aos outros.
Esses são os sacrifícios que Deus quer que nós façamos como sacerdotes desse povo de Deus. Que nós possamos ser serviçais e que possamos fazer o bem, que possamos ser alegres, que possamos louvar. Esse é o teu chamado também. Agora, em segundo lugar, é Cristo a pedra angular da tua vida? Eu sempre pergunto, será Deus a base sobre a qual estão construídos todos os meus motivos, minhas alegrias, minhas tristezas? Deus tem que ser a pedra angular da vida sua. Apelo, e Deus está apelando para teu coração, para que seja assim. Finalmente, qual é a nossa tarefa para casa? Eu creio que não há como fugir desta experiência. Todos nós fomos chamados para proclamar as virtudes de Deus. Você não foi chamado para ser parte de um clube social. Não é a igreja um clube social. A igreja é um lugar onde as pessoas se reúnem para louvar a Deus e sair para servir, para proclamar com tua voz, intencionalmente, quão bom é Deus e quão grande é sua salvação. Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração. Querido Pai, muito obrigado por tua palavra, que a pedra fundamental de nossa vida seja Deus, e que nós possamos proclamar estas alegrias do reino de Deus aos demais. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco. Não se esqueçam, nosso lema, maná, cada dia, cada manhã é alimento para a vida. Que Deus te abençoe.